Há milênios, o vasto território das estepes asiáticas tem sido disputado por diversos povos, pela sua posição estratégica e pelos recursos. E desses vários povos da antiguidade, os citas deixaram sua marca na história geral da humanidade. Sendo os detentores desta vasta região, eles moldaram tanto a Ásia como a Europa. E nesse vídeo veremos como que isso aconteceu em detalhes. Os citas foram um povo nômade cuja cultura fica evidente entre os séculos VII e III antes da nossa era. É um território que é da Trácia, no oeste, através da estepe da Ásia Central, até as montanhas Altai, na Mongólia, no leste. Isto cobre uma área de cerca de 4.000 quilômetros de comprimento. A geografia das estepes das planícies abertas, muitas vezes contendo extensões de deserto e de florestas, propiciou um modo de vida pastoril. Como resultado, esses povos das estepes tinham poucos centros urbanos e tinham um estilo de vida nômade. Há muita controvérsia quanto ao preciso ponto de surgimento desse povo. O historiador grego Heródoto, em sua obra Histórias, demonstra uma grande movimentação de povos nômades movendo-se para o leste do Mar Negro, citando os povos citas e os sármatas. Já no primeiro século a.C., o historiador grego Diodoro da Sicília, em seu registro Biblioteca Histórica, menciona que os citas se deslocaram para o norte a partir do rio Araxes, na Armênia. E, recentemente, houve descobertas arqueológicas em Tuva, nas montanhas de Altai, que datam a colonização cita no final do século IX a.C., sugerindo uma origem bem mais para o Oriente. E cronistas chineses do primeiro século da nossa era falam de um povo de cabelos ruivos e olhos azuis, tendo características caucasianas. A historiadora Adrienne Mayor, da Universidade de Stanford, e autora do livro As Amazonas, menciona que o que chamamos de cultura cita surgiu há mais de 2.500 anos, como uma combinação de grupos siberianos do leste asiático e da região chamada Yanaia, nas estepes euroasiáticas. E considerando a fluidez e movimento que a estepe da Ásia Central permite, não é surpreendente que tantas migrações oriundas de diferentes locais tornem difícil identificar o ponto inicial dessa cultura tão misteriosa. E, no entanto, é perfeitamente possível que, após uma expansão inicial a partir do Ocidente, tenha havido de fato migrações subsequentes de muitos pontos de origem. Embora a sua origem seja debatida, um consenso geral identifica as culturas citas das estepes da Eurásia como sendo compostas principalmente por 4 grupos principais. O primeiro sendo os citas pônticos, que viviam ao redor do Mar Negro, os sármatas, do norte do Mar Cáspio e nas áreas dos rios Don e Volga, na atual Rússia, os masságetas, que viviam nas estepes desérticas da Ásia Central, e os sakas, que viviam no leste da Ásia Central. Todos os 4 grupos tinham uma identidade cultural em comum entre si, expressa em seu formato de governo, seu nomadismo guerreiro, sua arte e vestimenta e sua linguagem reconhecida hoje como sendo de origem indo-europeia. Uma visão tradicional moderna é que eles descendem da cultura Surubnaya, que entre os meados do segundo milênio a.C. e o final do século VII antes da nossa era, moveu-se em várias ondas das estepes do Volga-Ural para o norte do Mar Negro. Uma das coisas que mais podem ter definido o modo de vida dos citas é os limites de seu terreno e a topografia das estepes sobre o qual eles vagavam. Além disso, sua prática de um tribalismo nômade confederado e sua adaptação com a estepe talvez expliquem sua relutância em estender o domínio para fora de um território com o qual estavam familiarizados. Heródoto explica que, quando os homens não têm cidades ou fortes estabelecidos, mas são todos nômades e arqueiros montados, não vivendo, lavrando o solo, mas criando gado e carregando suas habitações em carroças, como não podem ser invencíveis? Eles fizeram essa descoberta em uma terra que se adequa ao seu propósito e tem os rios como aliados, pois seu país é plano, gramado e bem regado. Quando se reuniam, era quase sempre para atividades comemorativas ou cerimoniais, e quando se tratava de atividades cotidianas como criação de animais, comércio, artesanato, caça e guerra,
havia uma contribuição colaborativa de todos os grupos que se congregavam. Não só eram um povo extremamente interdependente que compartilhava uma causa comum, defendendo vigorosamente seu próprio território, mas os citas também eram difíceis de vencer por causa de seu nomadismo. Embora Heródoto se refira aos reis citas, e alguns pelo nome, como acontece com a maioria dos povos tribais, o governo cita era mais uma confederação de tribos e chefes. A estrutura tribal confederada da Sítia é revelada no relato de Heródoto sobre a invasão da Sítia pela Pérsia, quando Dario provocou o rei supremo da Sítia, Idantirsus. O diálogo registrado por Heródoto foi assim. Dario disse: Tu, homem estranho, por que continuas voando diante de mim quando há duas coisas que fazes facilmente? Se te julgares capaz de resistir aos meus braços, cessa as tuas andanças e vem, vamos à batalha. Ou se estiveres consciente de que a minha força é maior que a tua, mesmo assim deves deixar de fugir. Não tens senão de trazer ao teu senhor terra e água, e vir imediatamente a uma conferência. Ao que o rei Cita respondeu: Este é meu jeito, persa. Nunca temo os homens nem voo deles. Não o fiz em tempos passados, não agora voarei de ti. Não há nada de novo ou estranho no que faço, só sigo meu modo de vida comum em anos de paz. Agora eu te direi por que não me uno imediatamente à batalha contigo. Nós, citas, não temos nem cidades em terras cultivadas. O que poderia nos induzir por medo de serem tomados ou devastados a ter pressa em lutar com você? Tende a certeza de que não nos juntaremos à batalha a menos que nos agrade. Esta é a minha resposta ao desafio de lutar. Quanto aos senhores, reconheço apenas Jove, meu antepassado, e Héstia, a rainha Cita. Terra e água, o tributo que pedistes, não envio, mas logo receberás presentes mais adequados. Por fim, em troca de te chamar de meu senhor, eu te digo, vai chorar. Mas, quando outros reis citas ouviram essa mesma ameaça de Dario, ficaram furiosos e implementaram táticas de bater e fugir, causando muita dor de cabeça para os persas que se retiraram da campanha. Em última análise, o relato de Heródoto revela que, embora um alto rei ou chefe representasse a nação cita nas mensagens entre os líderes, outros chefes menores também expressavam sua opinião e tinham uma influência significativa nas ações implementadas. Tão importante quanto a sua estrutura comunitária tribal, a organização de suas forças de combate são uma parte fundamental de seu sucesso. Um cálice de ouro fabricado no século IV a.E.C., encontrado num kurgan, uma espécie de túmulo em forma de um pequeno monte, em Kuloba, na Crimeia, mostra soldados no acampamento, retratando dois guerreiros, com lanças e arcos em punho, que parecem contemplar seu destino na próxima ação. Um demonstra como colocar a corda num arco. Tais representações revelam modos de vida destinados a incutir um propósito partilhado e camaradagem entre os soldados, onde indivíduos que lutam por amigos contra o inimigo criam uma frente unida e mais resiliente. Um outro aspecto surpreendente no estudo sobre os citas é o papel eminente que as mulheres desempenharam na vida militar e política de seu povo. Sem precedentes até os tempos modernos, parece que alguns ganharam, como grupo, um status social igual ao dos homens. Há uma narrativa de que as histórias das famosas Amazonas da mitologia grega convergem para essas guerreiras citas. Embora os citas não sejam reconhecidos pela sua infraestrutura, isso não significa que lhes faltassem tipos arquitetônicos adequados às suas necessidades. Mais do que agricultores subsistentes, alguns agricultores de fato vendiam ou exportavam seus produtos. Não só estes teriam construído casas permanentes, mas, uma vez que seus esforços eram provavelmente cooperativos, também teriam desenvolvido assentamentos. Ao norte do Mar Negro, nas atuais proximidades do rio de Dnieper, Heródoto menciona agricultores que habitam uma terra com 3 dias de viagem de largura e 11 dias de viagem de comprimento. A dimensão desse distrito reflete uma procura significativa de produtos cerealíferos.
Arquitetonicamente, tais empreendimentos também exigiriam um sistema de armazéns para estocagem e estradas para os pontos de transferência. A dimensão do desenvolvimento na fortificação de Belsk, no vale do rio Dnieper, na Ucrânia, não só reflete uma superestrutura significativa de 32 quilômetros de circunferência, mas também há indicações de que era um centro de artesanato e comércio. Mesmo assim, como atestam fontes antigas, os citas eram em sua maioria nômades. Mais de uma fonte menciona suas casas sobre rodas. Essas carroças cobertas eram puxadas por juntas de bois e podiam ter 2 ou 3 quartos. Dependendo das condições dos moradores, pisos e paredes pareciam ser adornados opulentamente. Muito do que se aprendeu sobre a cultura cita vem de recentes descobertas de kurgãs ao norte do Mar Negro. Enquanto as fontes escritas antigas se concentram no seu caráter bélico nômade, os bens funerários citas acrescentam outra camada de compreensão à sua notável sofisticação cultural e social. Os artefatos do Mar Negro oferecem evidências únicas, às vezes dramáticas, da moda, dos interesses, das crenças, dos hábitos e das imagens da vida cotidiana dos indivíduos que usavam essas peças. A tendência cita oscilava entre a captura notavelmente realista de algum tema específico e a representação abstrata da realidade. Assim, um veado ou gato poderia ser retratado com precisão ou estilizado de maneira única. Igual ao seu gosto imaginativo pelo ouro, muitas das tumbas encontradas nas regiões dos Montes Altai fornecem uma visão incomparável da exuberância das roupas nômades, onde se observa o gosto pelas cores brilhantes e contrastantes, e pelas decorações intrincadas formadas por costuras, bordados e aplicação de cortes de couro. Os itens de vestimenta femininas incluem sapatos, calças justas, mangas e uma capa com borda de pele. Da mesma forma, a sofisticação de suas vestimentas era igualmente acompanhada pela afinidade com tatuagens. Além disso, embora as descobertas do Mar Negro também revelem a escolha prática de calças e túnicas para os cavaleiros em climas frios, elas também mostram o gosto por música e pela dança. Em vários túmulos em Pazyryk, no Cazaquistão, foram achados tambores de chifres de boi e um instrumento semelhante a uma harpa que tinha pelo menos 4 cordas. Uma das coisas que os kurgãs citas revelam é a crença deles na vida após a morte. Além dos objetos de arte, os itens colocados nos montes para a elite falecida incluíam armas, armaduras, peças de carroças, tapetes, tecidos de diversos tipos, utensílios domésticos, alimentos e vinhos selados em ânforas. Como todas as culturas antigas, a adoração e o simbolismo dos elementos teriam sido parte integrante do sistema de crenças cita. Com a extensão plana das estepes sobre a qual pisavam, uma característica proeminente na vida diária teria sido o céu encontrando a terra no horizonte. Outra característica manifesta da qual a estepe eurasiana oferece pouca fuga seria o sol. Depois haveria a figura do fogo, que, fornecendo segurança contra feras selvagens à noite e utilidade prática diária na culinária e na metalurgia, sendo essencial, viria a ter considerável influência simbólica. Não é de se surpreender, então, que a terra, o céu, o sol e o fogo tenham adquirido um valor teológico particular para os citas. Heródoto relata 8 divindades que os citas adoravam. Além de Hestia e Zeus, conhecidos pelos citas como Tabite e Papaios, respectivamente, também havia Ape, a Mãe Terra, Oitosiros, que seria o Apolo dos gregos, Argimpasa, equivalente a Afrodite, Tagimásidas, equivalente a Poseidon. E Heródoto também menciona Hércules e Ares, embora ele omita seus nomes citas. Esses deuses representavam elementos com os quais os citas estavam familiarizados, como a guerra, o céu ensolarado, o horizonte onde se vê a terra encontrando o céu, elementos do ambiente e da cultura desse povo. Outro elemento essencial dos citas, o cavalo, Heródoto menciona Tagimásidas como equivalente a Poseidon, embora não como deus do mar, mas como patrono dos cavalos. Embora Heródoto entendesse a
crença dos citas de sua perspectiva do panteão grego, ele diz que os citas não tinham imagens, altares ou templos. E de fato, os achados em vários kurgans revelam poucos deuses, sendo na maioria das vezes encontrada apenas a figura de Argimpasa, a deusa-mãe. Além da organização militar distinta, os equipamentos de guerra usados pelos citas incluíam uma grande variedade de armas vitais para o sucesso desse povo em batalhas. Além de serem exímios arqueiros a cavalo, eles também usavam machados de batalha, maças, lanças, espadas, escudos e, para proteção pessoal, armaduras de escamas e capacetes. Por causa de sua capacidade coletiva de permanecer em movimento e com uma cavalaria ágil, Heródoto menciona que os citas eram invencíveis e impossíveis de serem abordados. Com tais armas e capacidade tática, não é de se surpreender que diferentes nações solicitassem frequentemente serviços militares dos citas. Em 490 a.C., arqueiros montados de grupos sacas ajudaram os persas contra os gregos na Batalha de Maratona, e novamente na Batalha de Plateia, em 479 a.C. Os guerreiros citas estavam igualmente entre a lista da chamada que se juntou a Dario III contra Alexandre o Grande, na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C. O historiador romano Apiano fala sobre príncipes citas do Mar Negro como tendo sido fundamentais para a derrota de Mitrita de VI pelo general romano Pompeu, em 63 a.C. No entanto, os citas não eram apenas fazedores de reis ou aliados poderosos. A vitória mais espetacular da Sítia foi talvez contra o Império Pérsia Aquemênida. Com uma estratégia de atrito, conduzindo o inimigo profundamente em território hostil, esticando as linhas de abastecimento, depois com táticas de bater e fugir em emboscada, usando a agilidade de seus cavalos, os citas frustraram as tentativas de Dario o Grande em uma incursão no território cita. Isso lhes deu a reputação de serem invencíveis. Somando-se a esse sucesso, Ateas, rei dos citas pônticos, expandiu o interesse cita para a Trácia, estabelecendo o alcance mais ocidental da Sítia, do rio Dom ao rio Danúbio. Mas a fama de invencíveis acaba quando são derrotados por Alexandre o Grande na batalha do rio Jaxartes, onde são pegos de uma armadilha feita pelo rei macedônico. Mais golpes ocorreram quando os citas tentaram assumir o monopólio comercial dos gregos no Mar Negro, atacando suas colônias. Vindo em socorro dos gregos no final do século II a.C., Mitrídates VI infligiu aos citas uma derrota devastadora, os expulsando dos territórios do Ponto e de Quersoneso, uma grande capital cita na atual Crimeia, onde eles só voltariam como aliados dos romanos em 63 a.C., quando Pompeu derrota Mitrídates VI e os citas reconquistam a cidade de Quersoneso. Mas mesmo assim, durante o século IV e.C., os citas desapareceriam completamente do registro histórico quando foram devastados pelos hunos e assimilados pelos godos. Como muitos povos do passado, os citas tiveram seu destaque em muitas áreas, como na arte, na religião, na política e na guerra, moldando as sociedades que vieram depois deles, não sendo apenas bárbaros rudes que perambulavam a cavalo, mas uma sociedade organizada e movida de forma incessante pelo desejo de liberdade e de prosperidade, quer ela fosse dada por meio de seus deuses das estepes ou por meio das conquistas nos lombos de seus cavalos, sendo um dos mais antigos e viscerais desejos da humanidade desde o início. Espero que tenham gostado desse tema e que eu tenha lhe acrescentado algo de positivo, e se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interessem, e se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixarei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.